Oi, crianças! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre a missão de Deus. Comentamos que a missão, na verdade, é de Deus. Não é um departamento da igreja, não é exclusivo ao pastor ou missionário, mas que todos somos chamados para participar dessa missão de uma maneira única e particular. Inclusive você também é chamado para participar. E lembrando, queria perguntar se vocês conseguiram fazer as atividades da aula passada. Espero que tenha sido uma bênção, que vocês tenham se divertido e aprendido bastante. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de envio do missionário. Bora lá? E como nos preparamos para a missão de Deus? E como seremos enviados para esta missão? Calma, nós vamos responder a cada uma dessas perguntas. Mas antes de enviar um missionário, ele tem que estar preparado. Isso vem depois, mas nós queremos falar daquilo que ele tem que fazer antes para se preparar antes de ser enviado. Oi! Hoje vamos falar do envio. Como é a preparação para o missionário para o campo? Bom, eu tive o chamado e eu fui no mesmo dia? Não. Ou no outro dia? Não. Demorou muitos anos esse processo. E esse processo é um processo que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E eu, juntamente com a obra de Deus, eu visitava hospitais, eu fazia a obra de Deus, presídios femininos, eu buscava estar sempre envolvida na obra, servindo na igreja local, enfim, vivendo uma vida normal, trabalhando secularmente, mas eu busquei me preparar. Por exemplo, eu fiz uma faculdade de teologia, eu comecei a fazer cursos missiológicos e fui me preparando para no futuro ser enviada, mas não ansiosa para ir amanhã, sabendo que o Senhor tinha um tempo, o Senhor tem um tempo para todas as coisas. O Senhor, no tempo certo, nos enviou para missões. Foram muitos anos de preparação, de cuidado de Deus, de ensino e até que chegou o dia do envio. Sim, quando eu senti no meu coração que Deus estava me chamando para servir como um missionário, mas eu ainda não sabia onde, como, de que maneira, a primeira coisa que eu fiz foi falar com os meus pais. E aí nós oramos juntos e eles disseram, você precisa compartilhar isso com o pastor. E lá fui eu falar com o pastor. Falei para ele e ele disse, irmão, que bom saber disso, mas vamos orar. Eu quero orar por você. E orou naquele momento e continuou orando por mim. Mas a vida continuou, porque como a tia se disse, não foi de um dia para o outro, não foi de um momento para o outro. E eu continuei a fazer aquilo que eu já estava fazendo. Ou seja, eu continuava trabalhando, estudando e também servindo na igreja. No caso, eu era um líder do grupo de jovens, mas também, junto com esse mesmo grupo de jovens, a gente exercia diferentes ministérios. Na rádio, fazíamos visitas aos presos, que é o que nós chamamos de capelania nos presídios. E vocês não sabem, né? Mas foi assim que eu conheci a tia Simone. A tia Simone, ela fazia a capelania hospitalar e eu a capelania nos presídios. E num encontro onde juntaram os capelãos, foi aí que a gente se encontrou. Foi muito emocionante. Mas durante esse caminhar, Deus também falou de diferentes maneiras. E, obviamente, eu fui tomando ações práticas. Estudei teologia, fiz cursos de missiologia, antropologia, comecei a estudar idiomas. E tudo isso é muito importante. Mas sabe, gente, eu acredito que as lições que mais marcaram a minha vida durante esse tempo foi justamente tudo aquilo que eu aprendi na igreja. E eu trago isso comigo até hoje. Todos nós estamos servindo juntos na missão de Deus. Alguns estarão servindo na igreja local e outros serão enviados para lugares específicos. E para qual lugar serão enviados? Para os lugares menos evangelizados do mundo. Sim, infelizmente, há muitos lugares do mundo onde não ouviram sobre Jesus. E a nossa missão como cristãos é falar para eles sobre as boas novas.
Oi! Vamos começar a nossa história? Nós vamos ler em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Vamos contar a história de como começou a obra missionária, de como a igreja foi envolvida nesse propósito e nessa missão de Deus. Depois da morte de Estevão, muitos cristãos foram perseguidos e tiveram que ir para outros lugares. Muitos foram para Fenícia, Chipre e Antioquia. Depois de um tempo, a igreja ficou sabendo que em Antioquia havia muitos convertidos que precisavam de apoio. Então, a igreja de Jerusalém enviou a Barnabé para ir em Antioquia para ver como estava. E Barnabé ficou muito feliz, muito feliz. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, um homem humilde, e que para ele dava igual a liderança, ele queria ver a obra crescer, dava igual aos títulos. E ali ele vendo toda aquela obra de Deus, ele sentiu a necessidade que os cristãos ali tivessem apoio. Então o que ele fez? De Antioquia ele foi para Tarso. Em Tarso ele foi falar com Paulo. Lembra da história de Paulo? Vocês conhecem? Que Paulo era um perseguidor dos cristãos. Mas numa das viagens ele encontrou com Jesus, ficou cego e teve um encontro com Jesus e voltou a ver e foi discipulado, cuidado. E Paulo, que era Saulo, e Deus mudou o nome dele para Paulo, estava em Tarso. E Barnabé foi em Tarso chamar Paulo para trabalhar com ele em Antioquia. E eles voltaram e Paulo, muito feliz, aceitou o desafio da obra do Senhor. E ele saiu de Tarso junto com Barnabé, voltaram para Antioquia. Em Antioquia, eles ficaram um ano. Nesse tempo, enquanto eles estavam ali trabalhando, discipulando, fortalecendo a igreja local. Um desses dias, eles estavam orando e jejuando. E o Espírito Santo de Deus encheu a vida deles e disse para eles: enviai-me a Barnabé e a Paulo para viajar, para cumprir a minha obra. Naquele momento, orando e jejuando, colocaram as mãos sobre a cabeça deles e os enviaram como igreja, abençoando eles para a obra, porque eles estavam orando como igreja ali em Antioquia, buscando direção de Deus para o que eles iam fazer. Eles assumiram isso, aceitaram o desafio e foram juntos. E junto com Paulo e Barnabé, foi um sobrinho de Barnabé, junto com ele, chamado João Marcos. Os três seguiram viagem. Seleucia, eles viajaram para Chipre, Eles foram de barco. Naquele tempo não tinha avião. Hoje os missionários viajam de avião, mas naquele tempo não tinha avião. Então eles viajaram de barco, foram até Salamina, que era um porto lá em Chipre. Desembarcaram ali e ali eles pregaram para os cristãos que estavam ali reanimando e pregaram para aqueles que ainda não conheciam, indo nas sinagogas. E eles atravessaram. Chipre é uma ilha, Então eles atravessaram toda a ilha, mais ou menos de uns 200 quilômetros, e atravessaram no meio de toda a ilha, pregando a palavra de Deus nas sinagogas, falando e animando os cristãos, até eles chegarem em Pafos. Em Pafos aconteceu algo muito, muito especial. O governador de Chipre, chamado Sérgio Paulo, ele mandou chamar a Paulo e a Barnabé, pedindo a eles que viessem falar com ele. Mas aconteceu algo. Um feiticeiro, falso profeta, chamado Barjeus ou Elimas, ele se levantou contra, porque se entendia que naquela época as pessoas importantes, elas tinham um feiticeiro, e ele era o do governador, então ele era uma pessoa muito importante, ele era o feiticeiro do governador. Mas o governador queria ouvir a palavra de Deus dos nossos missionários. E esse homem feiticeiro se levantou contra, muito furioso, falando que isso não era verdade. Paulo, cheio do poder do Espírito Santo e de autoridade, olhou nos olhos desse homem e disse: Elimas,
Você é filho do diabo. Você tem feito coisas ruins. E você vai ficar cego durante algum tempo. E esse homem ficou cego durante algum tempo. Não foi para sempre. Não é que Paulo era mau, mas aquele homem estava cheio de coisas ruins e de intenções ruins para querer impedir o evangelho, impedir a obra de Deus. E naquele momento, o governador, ele aceitou ao Senhor e se converteu a Deus. E ele viu que aquilo era obra de Deus. Então, Deus fez feito maravilhas na vida de Paulo e Barnabé. Não porque eles tinham poderes especiais. Não, eles eram como eu e você. Eu sou como você, nós somos todos iguais. O que diferencia é o poder do Espírito Santo em nós. De Pafos, eles foram para Perge, para uma outra cidade de barco também. Eu queria contar para vocês tudo o que aconteceu, mas senão o vídeo vai ficar muito grande e vocês não vão conseguir prestar atenção, porque é muita informação. Mas resumindo, para terminar a história e para contar para vocês, eles foram cheios do Espírito Santo. E é isso que fez toda a diferença. Quando você e eu somos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia, nós temos força, nós temos autoridade. Mas eles passaram muitas adversidades. Por exemplo, foram apedrejados, ameaças, mas eles não abandonaram o chamado, não abandonaram aquilo que o Senhor tinha mandado eles fazerem. E eles continuaram. Mesmo assim, a Bíblia diz que eles estavam transbordando de alegria. E continuaram, eles não voltaram tristes, revoltados, não. Eles continuaram a viagem até terminar a cidade que eles tinham voltado. Dali de Atália, eles viajaram de volta para Antioquia, contando para a igreja que tinha enviado eles em oração e em jejum. Enquanto eles estavam lá, a igreja estava orando por eles. E por isso a obra de Deus vai sendo feita. O missionário não faz a obra sozinho. Ele faz com o apoio e oração da igreja e o apoio financeiro. E é com isso que Paulo e Barnabé foram e voltaram. E quando eles voltaram, edificou a igreja e contaram as coisas que tinham acontecido. E isso fez a obra de Deus crescer mais e mais. Então, a obra de Deus, ela não para e ela continua até hoje. É a mesma obra do Espírito, a missão de Deus. Você faz parte dessa missão. Então, leia a Bíblia que você vai descobrir histórias muito interessantes. Até domingo que vem e a gente vai falar sobre as culturas. Vai ser muito legal. Não perde, tá? Beijo, lindos! Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Agora em árabe, hein? Em árabe. Sali Dalman Wakrau Kitab, Wakrau Kitab, Wakrau Kitab. Sali Dalman Wakrau Kitab, Tanu Filime, Tanu Filime. Sali Dalman Wakrau Kitab Tamu Filime. Nessa primeira atividade, nós iremos descobrir quais são os países menos evangelizados. Os de cor vermelha são os menos evangelizados. Vamos descobrir o que está escrito? Através de 3 enigmas, iremos rever o que aprendemos até agora sobre a missão de Deus. É simples. Cada símbolo representa uma letra. Vamos conhecer o norte da África. Você também pode colorir, mas esta é uma atividade de pesquisa, onde vamos colocar os nomes de cada um desses países. Depois, escolhemos um destes países e colocamos as 3 informações: a população, a religião oficial e a porcentagem de cristãos.
Estas informações estão no mapa, que está lá no site www.euoropna.com/contato. Versículo de hoje. A minha vontade é anunciar as boas novas em lugares onde ninguém nunca ouviu falar de Cristo. Romanos 15:20. Agora é tua vez. Você pode repetir? A minha vontade é anunciar as boas novas em lugares onde ninguém nunca ouviu falar de Cristo. Romanos 15:20. Tchau, gente! Tchau, queridos. Até semana que vem. Vamos aprender muito sobre cultura semana que vem. Não percam. Beijo. Tchau, até semana que vem. Vamos falar do Marrocos e Espanha. Beijo.